Renato, boa tarde. As suas últimas entrevistas repercutiram muito, né? Até pelo lado negativo. Você disse há algumas semanas que só não assinou o contrato ainda porque não quis. E na última entrevista, depois do jogo contra o Vasco, você disse que a torcida do Grêmio se limita à torcida da geral, que apoia o time o jogo inteiro. É isso mesmo ou você gostaria de fazer algumas retratações? Não, talvez eu tenha sido um pouco mal interpretado, no sentido, vamos por parte. Em primeiro lugar, a torcida do Grêmio, o que eu quis dizer é o seguinte, a torcida do Grêmio, toda ela, como era no Estádio Olímpico, agora na Arena, ela precisa apoiar o time durante os 90 minutos, seguir o exemplo da geral. Porque todo torcedor que entra na Arena, ele é tão gremista quanto eu. Isso eu nunca neguei. Então, eu sempre vou querer ver o bem do Grêmio, da mesma forma que o torcedor. Só que quando a gente sai para jogar, a gente sente a força sempre da torcida adversária durante os 90 minutos. Então, quando eu falei que a torcida do Grêmio ela tem que se espelhar na geral, é no sentido de que ela tem que incentivar como a geral durante os 90 minutos. O torcedor do Grêmio, ele paga ingresso, ele tem direito de vaiar, ele tem direito de xingar, ele tem direito de criticar, não tem problema algum. Só que o objetivo da torcida do Grêmio é o mesmo objetivo do nosso grupo. Qual? É buscarmos uma vaga na Libertadores. Então, a torcida do Grêmio ela tem que jogar junto com os jogadores, porque eles estão buscando o melhor dentro do campo, durante os 90 minutos. Então, foi nesse sentido que eu procurei me pronunciar, talvez tenha sido mal interpretado, mas vale isso. Eu acho que o torcedor que for na Arena no domingo tem que incentivar o tempo todo, porque o objetivo é buscarmos mais uma vitória, para que a gente possa dar mais um passo importante, para colocarmos o Grêmio na Libertadores do ano que vem, que é o objetivo do nosso torcedor, todo. É o mesmo objetivo dos jogadores, comissão técnica, diretoria. Então, é por isso que o torcedor ele tem que se manifestar. Tem a promoção do sócio para que possam levar de novo as mulheres e as crianças, que vão, levem as mulheres, levem as crianças, incentivem a equipe do Grêmio, deem carinho para os jogadores. Eu acho que a campanha do Grêmio ela é fantástica no Campeonato Brasileiro. Ela é fantástica. Hoje o Grêmio é o terceiro colocado. Temos grandes chances de buscarmos, de repente, até o segundo lugar nesse final de semana. Vai ser difícil, mas com o apoio da torcida, o carinho da torcida, pode ter certeza que as coisas elas estarão facilitadas. Porque o torcedor, apoiando, o jogador se sente mais seguro, com muito mais confiança dentro do campo. Então, no momento que eu falo que o torcedor tem que apoiar do jeito que apoia a geral, é o tempo todo, como a geral faz. Então, não adianta falar que esse torcedor, aquele torcedor, falou porque o Renato falou, não. Esse torcedor é tão gremista quanto eu. Eu nunca escondi, mesmo longe do Grêmio, que eu sou gremista. Então, quando eu falo algumas coisas, eu falo para o bem do Grêmio, para o bem do torcedor. Então, quero o torcedor na arena, gritando, incentivando, com crianças, com mulheres, com seus maridos, o tempo todo o meu grupo, para que a gente possa conseguir o objetivo, que é conseguirmos mais 3 pontos, para que a gente possa dar um pulo maior na tabela. Quem sabe buscarmos a vice-liderança, mas com uma vitória, o terceiro lugar, ninguém tira do Grêmio. Então, esse é o nosso objetivo. Quanto ao contrato, quando eu falei que eu não tinha assinado ainda porque eu não quis, porque eu já tinha sido procurado pela diretoria do Grêmio, pelo Rui, pelo Quitulina, pelo próprio presidente, e não tivemos tempo para finalizarmos o contrato por falta de tempo. Eu acho que a primeira coisa, em primeiro lugar agora, é a gente conseguir a vaga na Libertadores. O Grêmio vinha até a semana passada, a cada 3 jogos, a cada 3 dias, melhor falando, tendo uma decisão, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Será que o meu contrato era mais importante do que a Copa do Brasil, do que uma vaga na Libertadores? Na minha cabeça, não. O mais importante naquele momento, e continua sendo agora uma vaga na Libertadores, era a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, quando eu falei, não assine ainda porque não quis, porque nós não tivemos tempo para sentarmos e finalizarmos algumas coisas. Foi nesse sentido. Agora, se as pessoas gostam de interpretar de uma maneira diferente, uma ou outra pessoa, aí eu não posso fazer nada. Eu acho que o torcedor do Grêmio tem que ficar atento a isso, escutar a gente daqui de dentro, diretoria do Grêmio, doutor Fábio Kopp e o treinador do Grêmio, juntamente com os jogadores. O torcedor tem que acreditar na gente, não em algumas pessoas. Algumas pessoas não querem o bem do Grêmio. É isso que o torcedor tem que entender. Nós queremos o bem do Grêmio, juntamente com o nosso torcedor.
A nossa campanha ela é fantástica. Hoje o Grêmio é o terceiro colocado. O Grêmio está aí, se não me engano, há 21 rodadas, 20 ou 22 final de semana, no G4. Ela é ou não é fantástica? Todo mundo queria estar no lugar do Grêmio. Então, nessa reta final, faltando 4 jogos, nós precisamos, mais do que nunca, do nosso torcedor. Da geral, do torcedor atrás de mim, do torcedor do outro lado, do torcedor atrás do outro gol, todo mundo que for na arena. É um grito só, incentivando meus jogadores para que a gente possa buscar os 3 pontos dentro do campo. Renato, existe alguma possibilidade do Maxi Rodrigues começar a partida de domingo? Porque, para muitas pessoas, ele parece um jogador pronto e com características diferentes dos demais jogadores que tu tem no grupo. Mas também a gente tem informações que daqui a pouco o Maxi Rodrigues tem algumas questões físicas que o impedem de jogar os 90 minutos. Eu queria, por favor, que tu esclarecesse isso e dissesse se ele tem condições de começar a partida de domingo. O Max é um jogador que a gente vem preparando ele há bastante tempo. É um jogador que tem bastante qualidades, e ele prova isso toda vez que ele entra, e mostra isso principalmente para o torcedor. Para a gente não precisa mostrar, porque a gente convive com ele no dia a dia, a gente sabe das condições dele. O Max, ele é um jogador que, quando ele veio, antes mesmo de estar no Grêmio, ele já estava aqui. Ele veio um clube do Uruguai, onde eles não tinham nem sala de musculação. Quando ele chegou no Grêmio, ele ficou surpreso com a sala de musculação. Então, era um jogador que ele entrava em campo, todo mundo corria, dava a bola para ele, e ele fazia o que queria. Ele tentava decidir o jogo. Ele não tinha noção de marcação, ele não tinha noção, muitas vezes, de um esquema tático, de repente, porque ele jogava livre, leve, solto, sem responsabilidade. Ele chegou no Grêmio, nós começamos a prepará-lo fisicamente, tecnicamente, e fazer com que ele aprenda a competir. Qual é a importância dele aprender a competir? Ele tem que ajudar na marcação também. Então, essas coisas não vai ser da noite para o dia. Praticamente, nós estamos preparando o Max para o ano que vem. Não que ele não vai ser útil nesse restante do Campeonato Brasileiro. Sim, ele vai ser muito útil. Mas, ainda para começar, eu acredito que ele não esteja em condições de jogar 90 minutos. Então, no momento que ele começa uma partida, ele começa bem. Mas, aos poucos, ele perde rapidamente a força dele. E aí o adversário atropela ele. Então, por isso que tem usado ele mais no segundo tempo, que quando ele entra, ele pega o adversário um pouco cansado. E ele está descansado. E aí ele rende mais. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Pode ter certeza que esse jogador ainda vai dar bastante alegria à torcida do Grêmio, mas a preparação dele, pode ter certeza que vai ser bem melhor, inclusive, para ele, é para o ano que vem. Renato, 2 coisas. A primeira é sobre treino. Você exercitou hoje de novo jogadas pelos flancos para finalização, tem tentado bastante. Nos últimos treinos que houve a possibilidade de fazer isso, você fez. Nos treinos fechados, houve pelo menos alguns relatos que isso aí também foi exercitado. E a jogada pelo meio, Renato? O Grêmio tem tido muita dificuldade em penetração pelo meio, questão de armação, talvez por não ter nem em todos os jogos um meia, homem de armação. Como é que faz para exercitar isso? E uma outra, só para esclarecer, você falou que foi procurado pelo presidente, de parte da diretoria, tanto de parte dos dirigentes do futebol como do presidente Fábio Koff, eles negam que tenha havido um encontro do presidente com você para falar desse assunto. Bom, em primeiro lugar, sobre a parte tática que você falou, a armação de jogadas pelo meio, são poucos clubes que jogam pelo meio. Mas a tua pergunta ela é bem feita. Mas nós temos o Zé Roberto para essa função. Ele está jogando, essa é a função dele. Agora, todo time que vem jogar contra o Grêmio, ele vem numa retranca muito grande. E o maior exemplo é esse último jogo. Então, se você querer toda hora furar a retranca pelo meio, você vai tomar vários contra-ataques. Então, como é que é a melhor maneira de se abrir uma defesa adversária? Jogando pelos lados. Por isso que a gente treina bastante. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco a gente não vai fazer uma jogada pelo meio. Mas as jogadas melhores para você abrir a defesa adversária, sem dúvida alguma, é pelos flancos. E isso a gente treina bastante. E você vê que nos últimos jogos do Grêmio, o Grêmio ele criou inúmeras oportunidades. E 80% delas pelos lados. É a maneira que você tem de abrir a defesa adversária. Não é só no Grêmio, qualquer time. No momento que você pega um adversário muito fechado, se você insistir pelo meio, é ali que tem muito mais adversários. E aí o problema se torna maior para você. Você vai tomar em contra-ataque. Então a gente treina por dentro, mas, sem dúvida alguma, as jogadas melhores sempre são pelos flancos, e é pelos flancos que o Grêmio tem conseguido
muitas jogadas. Tem feito as jogadas e tem que continuar assim, não é só no Grêmio, não. Quanto ao meu contrato, eu volto a falar. Eu tenho conversado, sim, com o presidente, muito rapidamente, entendeu? Mas o mais importante de tudo, aquilo que eu falo, é a vaga na Libertadores. A diretoria do Grêmio já teve 3, 4 encontros com o meu procurador. Qualquer coisa, o Rui, que é o nosso diretor executivo, está aqui no vestiário, ele pode andar 2 metros e vir aqui confirmar. Eu acho que vale minha palavra. Então, é nesse ponto. Mas o mais importante, que eu tenho trocado ideias com o Dr. Fábio Koff, e o mais importante, eu volto a repetir, não é meu contrato, é a vaga na Libertadores. É uma questão de honra. Quando nós temos a Copa do Brasil, eu falei que era uma questão de honra, e os jogadores sabem disso, e o Grêmio está fazendo o papel dele. O Grêmio é o terceiro colocado, bem colocado. Temos alguns clubes aí que estão na nossa cola, brigando pela vaga na Libertadores, que é uma coisa normal, mas o importante é que o Grêmio depende de si próprio. É por isso que eu falo, o torcedor tem que ir para a Arena domingo, tem que incentivar, porque tem que ter paciência. O Grêmio tem 90 minutos para ganhar o jogo. É um jogo que o torcedor mais do que nunca tem que se manifestar a favor do grupo, entendeu? Depois, se jogou mal, se não veio a vitória, o torcedor paga o ingresso, ele tem todo o direito de criticar, de vaiar, ele tem todo o direito. Eu me coloco no lugar dele. Agora, durante a partida, é importante o torcedor apoiar, entendeu? Porque os jogadores vão estar mais confiantes dentro do campo, e que confiança, você sabe que qualquer jogador rende muito mais. Renato, nós acreditamos no que você está falando em relação às reuniões com o Gauchinho, seu empresário, e realmente ela confere. O que tem de informação e que vazou dessas reuniões é que a valorização oferecida pelo Grêmio não te agradou, que você estaria pedindo um valor acima daquele oferecido pelo Grêmio, e por isso que não fechou ainda a sua permanência para 2014. O que está mais fácil, garantir você em 2014 ou o Grêmio na Libertadores no ano que vem? Bom, veja bem, eu não falo em números. Eu só posso te adiantar que eu não fiz nenhuma oferta ainda. Então, a tua pergunta também é muito bem colocada, as tuas palavras, bem colocadas. Então, aquilo que eu falei, numa conversa onde a diretoria já começou como empresário, eu troquei algumas ideias com o próprio presidente. Inclusive, falando do presidente, ele tem sido uma pessoa muito importante, o Dr. Fábio Koff, em termos de, até nas minhas preleções, ele tem pedido a palavra, ele tem conversado com o grupo, tem incentivado, tem dado uma palavra muito grande de confiança, e isso é muito importante para o grupo do Grêmio. Então, ele tem sido uma peça fundamental, até nisso, ele tem nos ajudado bastante. E eu tenho falado para ele, inclusive, antes do último jogo, nós começamos a conversar na minha sala, falei, presidente, vamos colocar o Grêmio na Libertadores. A gente tem tempo para conversar. Pode ficar tranquilo. Então, no momento que você falou que houve uma proposta do Grêmio, sim, houve uma proposta do Grêmio. Não houve a minha. Mas não porque eu não quis dar. É porque eu não tenho tempo mesmo. Porque a minha cabeça está voltada num objetivo maior que o meu contrato, que é o Grêmio na Libertadores. Por que o Grêmio na Libertadores? Eu sei o sofrimento do Grêmio. Eu sinto também. Eu também sou gremista. O Grêmio não ganha um título importante há 12 anos. Mas o Grêmio na Libertadores está dando uma chance do Grêmio disputar mais uma Libertadores e ter uma chance de conquistar um título importante para o clube. Então, o mais importante de tudo não é minha permanência agora, não é meu contrato. É o Grêmio na Libertadores. E o Grêmio é muito forte na Libertadores. Então, o objetivo é esse, darmos de presente. Eu sei que é pouco, mas o brabo é o nada. Então, o importante agora é a gente colocar o Grêmio na Libertadores. Eu sei que é pouco isso para o torcedor quer um título. Infelizmente, não veio com a Copa do Brasil. Mas vamos colocar o Grêmio na Libertadores, vamos, de repente, aí, o clube formar um grupo mais forte ainda, porque o Grêmio possa brigar. O Grêmio sempre foi forte na Libertadores, já venceu a Libertadores. Então, é uma chance a mais que o clube vai ter de conquistar um título importante. É botar o Grêmio na Libertadores. Esse é o presente que, no momento, a gente pode dar para o nosso torcedor. Eu sei que é pouco, mas, ao mesmo tempo, é muito em um clube disputar uma Libertadores. Vai estar mais fácil você ou o Grêmio em 2014? Primeiro lugar, não, acho que está mais fácil o Grêmio, porque o nosso único pensamento, meu, do presidente, que eu tenho conversado com ele, com a diretoria, com o meu grupo, o objetivo maior, o mais importante agora, é colocarmos o Grêmio na Libertadores. Depois, sobre o meu contrato, a gente vai ter tempo para conversar. O que a gente não tem muito tempo é agora. O tempo corre contra a gente. Daqui a pouco, daqui
2 dias, nós temos mais uma decisão. Graças a Deus, o Grêmio tem mais uma decisão. Qual é a decisão? É de tentarmos conseguir mais uma vitória para continuarmos brigando por essa vaga na Libertadores, que todo mundo está correndo atrás dessa vaga. O Grêmio está aí já há muitas rodadas. Se eu não me engano, eu estou aqui há 29, 30 rodadas. 21, 22, o Grêmio está no G4. Então, a campanha do Grêmio ela é fantástica. A gente pode fechar com chave de ouro, e eu já falei isso para o meu grupo, colocando o Grêmio na Libertadores. Esse é um presente pequeno, pelo que o nosso torcedor merece, mas, ao mesmo tempo, muito grande, porque dá a possibilidade do Grêmio disputar uma Libertadores e, quem sabe, vencê-lo. Renato, agora há pouco você falou da importância das jogadas pelas laterais. E qual o acréscimo que o Pará pode te dar, ele que está liberado para o jogo, e também qual a postura que tu espera do teu adversário, um time um tanto conhecido para ti, que é o Flamengo?